Olá, no ar mais um Valor Humano, podcast da TV Medicina e Saúde, pensado para você que nos acompanha através das nossas plataformas do YouTube e também do Deezer e do Spotify. Olha, sejam muito bem-vindos a esse espaço digital. Hoje a conversa é sobre um dos temas mais procurados na internet e que afetam diretamente a qualidade de vida da maioria das mulheres. Quem ainda não enfrentou essa fase ainda enfrentará a temida menopausa. Agora, o que eu quero saber é se precisa ser traumática, sofrida ou não. Quem responde pra gente são as médicas ginecologistas que estão aqui comigo, Maiara Capucho e Bárbara Marciniak. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Tudo bem, obrigada. Obrigada, Soraya. Tudo bom, obrigada pelo convite. Esse tema rende, né? Nossa, esse é... Dá pano pra manga, né? Muito, muito, muito. Eu queria começar esse bate-papo pedindo para vocês explicarem o que é a menopausa e em que idade geralmente ela acontece. Então, quando a gente fala da menopausa, a gente precisa entender que menopausa é uma data. Então, depois que a mulher fica 1 ano sem menstruação, a gente, após os 40 anos de idade, a gente já considera que ela está na menopausa. Claro que nós vamos ter alguns sinais, sintomas específicos disso, né? É uma fase difícil, porque ela tem toda uma transição, né? E, em média, a idade da menopausa, que seria esse 1 ano sem menstruação, é em torno de 48 a 52 anos aqui no Brasil. Então, assim, a gente confunde, né? Como a Maiara falou, menopausa é uma data. Mas a menopausa, ela é acompanhada por sintomas, né? Então, o que acontece na menopausa? É a pausa da menstruação e que para que isso aconteça, né, a gente precisa ter uma queda dos nossos hormônios, dos hormônios sexuais, é quando a gente não tem mais essa produção, e é isso que dá sintoma, né, que a gente chama aí de climatério. Então, é o que dá mais assunto, é o que é mais a queixa em si, né, e é muita coisa, é muito variável. E é nessa fase, né, então, às vezes, a mulher ainda menstrua, ainda tem sangramento, mas já tá apresentando sintomas ali a partir dos 42, 44, 48 anos, e é o que a gente tem que agir para tentar melhorar a qualidade de vida das mulheres no geral, né? Certo. E quais são os principais sinais ou sintomas da menopausa? Eles são bem variáveis e vai depender da fase que essa paciente está. Então, vamos considerar que aos 48 anos ela vai parar de menstruar. Então, em média, uns 5 a 6 anos antes, ela já vai começar a ter algumas alterações. Então, num primeiro momento, são ciclos que nós chamamos mais curtos. Então, a gente recebe muitas pacientes no consultório que falam, nossa, eu comecei a menstruar 2 vezes ao mês. Então, aquele ciclo que antes era de 27, 28 a 30 dias, agora são ciclos de 21 a 23 dias, né? Isso acaba incomodando muito, porque junto desse encurtamento vem um aumento de volume, também característico da fase. Então, já é o primeiro sinal que essas alterações hormonais estão acontecendo, né, Bárbara? Então, a primeira coisa, acho que é isso, né? E aí começa a vir sintomas que se parecem tão inespecíficos, mas que se a gente for juntar as pecinhas, a gente vê que é relacionado à menopausa, né? Então, o mais frequente, sem dúvida, é o calorão, esse é o que todo mundo entende, mas a mulher acaba não percebendo fogacho, né? o fogacho. O dito popular, o famoso isso. Fogacho. A mulher acaba não percebendo que junto com o fogacho começa a ter irritabilidade, insônia, sintomas parecidos até com uma TPM que antes não tinha. Talvez mais intenso ou não, assim, mais intenso, agressividade. uma mudança, assim, questão de esquecimento, vai falar uma palavra, a palavra não vem na boca, mudança de deposição de gordura, então antes tinha mais gordura no quadril, começa a depositar mais na barriga, então é um monte de coisa inespecífica e quando a gente junta tudo, a gente vê que é relacionado com essa fase. Essa questão do ganho de peso é que pega. Como é que é isso, gente? Explica, a gente tem que entender isso de uma forma muito específica. Por que se ganha tanto peso e por que é tão difícil perder nessa fase? Na verdade é uma queixa muito comum. Nossa, antes eu fazia uma reeducação alimentar e perdia peso facilmente, agora eu não perco mais. Na verdade, a gente tem que entender que o que muda é a nossa composição corporal. Então, o estrogênio, que é o nosso principal hormônio, né, feminino, ele vai estar reduzido a partir desse momento e isso vai afetar diretamente a produção de colágeno e de massa muscular. E é uma fase em que as mulheres começam a se sentir mais cansadas, mais exaustas, até por rotina mesmo, né? Essa idade geralmente ainda trabalha fora, filhos, então toda essa rotina atribulada faz com que acabe atrapalhando, né? Ir à academia, né?
prestar mais atenção em si. Muitas vezes tem essa questão de família, casa, e a gente acaba esquecendo da gente mesmo, né? Essa mulher multifuncional às vezes esquece dela. Então, ela acredita que ela está ganhando peso, mas na verdade ela está mudando a composição corporal, os hábitos também estão mudando. Interessante, muito interessante. Quer complementar, doutora? O estrogênio, ele é um hormônio protetor pra gente, né? Então, tanto que a mulher infarta menos, né? Mais tardio, a mulher, a gente tende a fazer menos aquela barriguinha, aquela pochete que o homem tem mais, né? Mas depois da menopausa, quando a gente não tem mais essa produção, não tem mais o estrogênio de forma tão importante, a gente acaba entrando mais ou menos Vem ali no dobro mesmo daí, caminho, gente, é né? terrível, né? E a gente não tá acostumada, então a gente sofre muito mais, não é algo que a gente tá habituada. Então, como homem, acontece também, né? O metabolismo vai desacelerar, a gente vai ter mais dificuldade de perda de peso e associado com isso tem a mudança da composição corpórea. Então, a gente sofre mesmo, né? Não é fácil. A questão cultural, se a gente for fazer uma analogia também com a questão fisiológica da mulher, né? Antigamente as mulheres não trabalhavam tanto fora, tinham um ritmo de vida extremamente diferente, até se a gente for pensar em gestação, né? Quase todo ano estavam parindo, tendo bebês e tudo mais. Hoje esse ritmo mudou, as mulheres tendem a ter filhos cada vez num período de tempo mais prolongado, né? Depois dos 30, a partir dos 40 anos. Isso afeta também o ciclo da menopausa? Qual que é a realidade se a gente for olhar por esse prisma? Na verdade, assim, a menopausa, ela tem a maior relação, assim, é mais genético, né? Então, se sua mãe entrou na menopausa precoce, você tende a fazer uma menopausa mais precoce. Mas o que a gente tem que ficar atento? Independente do que mudou na nossa vida, né? Que a gente hoje, a maioria das nossas pacientes no consultório são gestantes depois dos 36 anos. A grande maioria. A nossa vida começou mais tardio, né? Mas, infelizmente, nosso relógio biológico, nosso ovário, ele nasce já prontinho quando a gente é um neném. Então, os nossos ovários, eles vão envelhecendo junto com a gente. Nossos óvulos envelhecem junto com a gente. Chega perto dos 42, 45 anos, eles já estão falhando. Então, a gente tem que ter só uma atenção maior para a época que a gente está pensando em engravidar. Não tem nada de errado em engravidar mais tarde. Só que talvez a gente precisa ter uma atenção no sentido de pensar, tô com 40 anos, não estou casada, não quero ter filhos agora. Será que não é a hora de você buscar um aconselhamento, congelar, enfim, né, planejar para mais futuramente? Se programar para isso. Se programar, né? Mas a tendência, assim, entre adiantar ou atrasar, a gente ainda não tem tanta relação com a nossa não tem relação. Vida, agora, não. o estilo de vida dessa mulher pode afetar as consequências ou toda a parte sintomática da menopausa, né? Com certeza. Se fala muito hoje em disruptores endócrinos, né? Então, a gente fala de menopausa a partir, né, dos 40 anos, mas a gente tem que pensar, igual a Bárbara falou, que a nossa vida, né, hormonal, ela inicia lá na vida embrionária. Então, as meninas também estão menstruando mais cedo, né? Então, esse tempo de fertilidade também é afetado, né? Consequentemente, a gente tem pacientes com sintomas de menopausa mais precoce também. Então, são coisas que a gente tem que começar a entender o que nós estamos fazendo no nosso ambiente que está interferindo também, né, nessa qualidade de vida, dessa vida reprodutiva e que vai afetar depois. Então, exemplos, né, a falta da atividade física mesmo, né, porque antes a gente tinha uma qualidade de vida diferente, mas quase não se utilizava carro, fazia quase tudo a pé. Hoje em dia, a gente não vai no supermercado 2 quadras verdade, a pé. Né? Por né? que é tão difícil, né? E a gente mora numa cidade, vamos pensar aqui, privilegiada, porque hoje, Cascavel, você consegue Sem ainda se dúvida. deslocar a pé. Sim. Com certeza. Tem que ter um incentivo maior mesmo. Mas a gente sabe que isso afeta muito. Os próprios alimentos industrializados, né? Que se consumia muito pouco, né? É o estilo de vida integral, né? A obesidade, que hoje em dia a gente tem, né, índices altíssimos de obesidade infantil. Então, tudo isso afeta, né? E qual que é a principal queixa que vocês percebem no consultório quando as pacientes chegam com esse quadro de início da menopausa, né, o climatério? O que vocês identificam como mais recorrente?
Eu acho assim, a mulher tem uma dificuldade muito grande de procurar ajuda. A gente tem a síndrome da super mulher, assim. A gente só procura quando tá incomodando muito. Eu vejo muito isso no É consultório. mesmo? Eu acho que no início é o sangramento, porque é algo que atrapalha muito a qualidade de vida, antes até do calorão. E depois, sem dúvida, são os fogachos, né? São os dois principais. Não tem como a gente afastar. E aí, muitas vezes vem encaminhada de outros médicos. Por exemplo, com a menopausa, né? Depois que a gente tem a redução do estrogênio, ele altera muito colesterol, diabetes. Às vezes, o paciente que é propensa a fazer pressão alta começa a ter. Então, muitas vezes não é nem queixa da paciente, vem muito por encaminhamento, assim, sabe? De outros médicos. Não quer começar, né? Uma terapia, não precisa até, na verdade, né? Para um tratamento para uma glicemia ali um pouquinho alterada e Certo. tudo isso decorrente dessa fase. Então, acho que depois dessas queixas principais vem, assim, esse medo que os pacientes têm, né? Quando começa a alterar algumas coisas que antes estavam todas normais. Vamos falar um pouquinho sobre terapia de reposição hormonal, que é meio que assim... Polêmico, né? Não queria usar essa palavra, mas vamos usar polêmico, né? Realmente é. Aí tem aquela linha, né, de discussão em que mulheres que têm histórico, aí a questão hereditária de câncer, que devem evitar reposição, e aí agora parece que já tem um estudo desmistificando tudo isso. Qual que é o posicionamento de vocês com relação à reposição hormonal nessa fase? Na verdade, isso é um grande mito. A gente tem um estudo grande, que é um estudo mais antigo, de 2000, né, que avaliou mulheres por longos períodos de tempo em tratamento de reposição hormonal. E quando foi feita a leitura desse estudo, a gente teve algumas leituras erradas mesmo pelos profissionais. Então, eles associaram muito a terapia de reposição hormonal com aumento estatístico de câncer. Mas, na verdade, esse aumento seria da população como um todo, por todas as mudanças que a população vem sofrendo, e não pelo uso do hormônio em si, né? Então, hoje, contraindicação formal à reposição hormonal são pacientes, falando, né, de histórico de câncer, que já tiveram câncer ou estão em tratamento de. Especificamente. Hoje é só história pessoal. É só isso, história pessoal. Então, claro, né, a gente sempre vai individualizar caso a caso, né? Porque além do histórico de câncer, a gente tem outras contraindicações, né? Então, doenças cardiovasculares graves, né? Trombofilias, né? Outras coisas que também nos impedem, de certa forma, de fazer a reposição. E é engraçado que daí se torna pra gente um papel de desmistificar mesmo, né? É muito comum da paciente chegar, já faz 10 anos que eu tô na menopausa, na época o meu médico não quis, então hoje eu me arrependo, eu sinto muita falta, porque existe isso, né? Um cuidado que a gente tem é da janela de oportunidade. Então, isso que eu ia te perguntar, retroage, não retroage, daí já era, como é que é? Porque, como a gente estava falando dos estudos, né? Esse estudo ele é um estudo muito forte, ele é um estudo muito grande, mas um estudo que tem muitas falhas, muitos vieses. Inclusive, dessas falhas é não avaliar por quanto tempo foi feita a terapia de reposição, nem quanto tempo depois da menopausa que começou. Entendi. Então, essa é uma coisa que hoje a gente tem bem consolidada. Então, uma janela de oportunidade, a gente tenta sempre começar a terapia de reposição nos primeiros 5 anos, depois da menopausa. Lógico que tem pacientes que a gente vai começar um pouquinho depois, desde que a gente tenha um cuidado bem adequado, mas, em geral, assim, 5 anos é um período ideal para que a gente comece. E ali, a partir dos 10 anos de uso, até 10 anos de uso, a gente vai com segurança, tranquilidade. A partir de 10 anos, a gente já começa a ficar de olho. E não é só pelo risco de câncer, né? As pacientes têm muito medo do risco de câncer de mama, mas a gente tem que pensar também nos riscos cardiovasculares, tá? Então, tem risco de evento cardiovascular, como infarto, AVC. Então, desde que bem assistida, uma paciente que faz a sua rotina, que vai todo ano, né, no ginecologista, que tem todos os seus exames em dia, não tem que ter medo nenhum, pelo contrário, vai garantir toda a qualidade que ela precisa manter aí por pelo menos mais 10 anos. Afinal, se ela entrou na menopausa com 45, com 55, ela ainda tá na flor da idade, exatamente, né? Ela não quer no auge aí isso. da vida profissional, Exatamente. familiar, né? Quero entrar nessa seara daqui a pouquinho. Com relação ao tratamento, se a mulher opta por não fazer nenhum tipo de reposição hormonal, quais são aí as possibilidades de tratamento? Tem tratamento natural que pode ser feito para aliviar os sintomas? Como é que é, doutora Mayara? Nós temos, mas a gente tem que entender que nada vai ser igual ao hormônio.
entendeu? Então, a gente tem alguns estudos mostrando o uso de fitoterápicos, né? Que são plantas que se estuda para avaliar o controle dos sintomas, né? Certo. Mas elas nunca terão uma ação tão boa quanto a do hormônio, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem estabelecido para paciente quando se vai tentar o uso. Para os fogachos, né? Os calorões, a gente tem estudos mostrando uma ação muito boa dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são antidepressivos. E são medicações que nessa fase ajudam muito, porque as pacientes na menopausa têm alterações de humor. Então, eventualmente, a gente pode casar esses dois tratamentos, mas, novamente, não é igual ao hormônio, tá? Nós sempre vamos respeitar a opinião dessa paciente, que se ela não quer repor, não somos nós que vamos obrigá-las. Só que a gente sempre vai trazer as estatísticas e mostrar para ela que a reposição bem indicada e bem realizada vai trazer muito mais proteção. Então, a gente tem que pensar em massa óssea, né? Então, o estrogênio, ele é responsável pela formação do osso. Então, a partir do momento que você para de produzir o estrogênio, aumenta o risco de fratura. Então, por que a gente tem tanto fratura, principalmente coluna e fêmur, né? Depois dos 60, 70 anos. É verdade. Por conta disso, da diminuição do estrogênio. Um fitoterápico e um inibidor da recaptação de serotonina não vão trazer benefício. Então, a gente tem que pensar nisso. Hoje é o que a Bárbara falou, a gente vem cada vez mais desmistificando para essa paciente entender a importância da reposição. A reposição, ela consegue tratar meio que de forma global todos esses sintomas, né? Então, se a gente não pode, porque a paciente não pode, ou porque a paciente não quer, aí a gente meio que vai ter que usar as armas que a gente tem, as ferramentas que a gente tem para cada um dos sintomas. Então, os fitoterápicos, os ansiolíticos vêm mais para essa parte dos calorões, distúrbio de perfil lipídico, então, de repente, a gente vai ter que começar algum tratamento, mudança de padrão de vida, de estilo de vida. Então, atividade física, né, alimentação. Às vezes, a mulher que nunca teve isso por falta de tempo, enfim, é um momento que ela vai ter que priorizar, porque ela precisa disso. Para sintomas que a gente fala mais da parte de genitura urinária ali, então ressecamento, incontinência urinária, a gente vai associar fisioterapia pélvica, a gente vai usar hormônio local, que é um pouco diferente, não é mais tão assim contraindicado, né? Não tem tantos efeitos colaterais, terapias alternativas, né? Que é o laser, que é a radiofrequência. Então, a gente vai tratando individualmente cada uma das queixas. Lógico, tem alternativa, mas a reposição hormonal, ela é mais global, assim, né? Vai trazer mais benefícios. Eu acho que como tudo que envolve conduta e mudança no estilo de vida, na própria vida, eu acho que começa com uma decisão também, né? Talvez isso tenha que começar na cabeça da mulher, né? Uma decisão, eu preciso mudar os hábitos que eu cultivei até aqui. Né? Então, como é importante esse papel no consultório, de vocês também trabalharem isso com as pacientes, né? Na verdade, sim, a mudança dos hábitos de vida é a primeira linha de tratamento para tudo, né? Para todas as áreas de medicina. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pensar em você, é se cuidar. Esses dias eu estava vendo um vídeo até sobre isso, assim, né? Você faz de tudo pelo seu filho. Mas você já pensou em fazer de tudo para o teu filho ter você por mais tempo? E isso você tem que fazer por você. Vendo desse ângulo faz todo sentido, né? A gente tem que trazer experiência pessoal pro consultório para entender mesmo, né? Justamente. Eu tô vivendo isso agora. Minha mãe entrou na menopausa. E aí começou a subir pressão, fez um ultrassom, tinha gordura no fígado, enfim. Minha mãe é uma pessoa extremamente ativa, mas nunca fez academia, por exemplo. Aí hoje ela tá com meu filho à tarde, das 5 horas ela fala, você precisa vir que eu tenho que ir pra academia, né? Que é uma coisa que ela nunca fez. Que bacana. Eu acordo mais cedo, por quê? Porque hoje eu preciso cozinhar meu ovinho, fazer não sei o que pra tomar meu café da manhã. Então, quando a gente traz essa experiência pessoal para o consultório, a gente acaba tendo mais facilidade para prescrever também, né? Claro, Então, sem dúvida, né? A vida prática ali, né? Doutora Bárbara, você atua na área da estética genital também, né? E rejuvenescimento íntimo. Queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios enfrentados pelas mulheres quando a gente fala de menopausa, né? Que eu acho que lida muito com essa questão estética também, de mudança do corpo, de segurança daquele corpo que ela tinha e que agora ela vê que está diferente. Sim. E na cabeça também, né? Eu não sou aquela questão que você falou, da super mulher, eu não estou com todo o potencial que eu tinha. E aí, acho que vem também uma certa insatisfação
mas tem também esse lado da medicina que ajuda. Fala um pouquinho sobre essa área também e como que pode auxiliar nessa fase da menopausa. Não, a estética, assim, a estética íntima, ela tem um público muito forte falando dessa fase. Eu usei o termo certo, estética genital, né? Que fala estética íntima. Mesma coisa. Entre 40 e 50 anos é o quê? A fase que os filhos já estão, em grande parte das mulheres, né? Os filhos já estão grandes, muitas vezes saindo de casa. Então, você tem aquela época que você pode aproveitar com o teu marido, viajar, ou você tá separando, conhecendo gente nova, sabe? Tendo um novo marido, um novo parceiro. Então, é a época que a mulher tem autoconfiança, que ela começa a se olhar, ela para pra ver no espelho. Ela tá tendo essa mudança corpórea, então tá mudando ali a questão de gordura, de deposição, e tá com a falta de estrogênio. Então, o que a gente vê de reflexo ali em região de vulva e vagina? Ela vai perder gordura, então tem uma flacidez maior, tanto de lábio maior quanto de lábio menor. Ela vai ter um grau de ressecamento, de atrofia pela falta do estrogênio, então começa a ter às vezes dor para ter relação, dificuldade de ter lubrificação, às vezes até machucados pelo atrito, enfim, após a relação sexual. Tem então às vezes muitas mulheres que começam a ter uma flacidez por dentro mesmo, queixa de flatos vaginais, de dificuldade de ter orgasmo. Então os recursos que a gente usa na estética vem todos pensando em tratar essa flacidez, e com isso a gente vai ter uma resposta melhor, né, para a parte estética. Então você vai ter uma pele mais bonita, vai preencher, então vai ter uma região íntima mais gordinha, que é o que, né, o que a gente vê assim mais de questão de estética final. Ela vai ser uma paciente que vai melhorar a lubrificação, com isso ter mais prazer sexual. Então tem vários recursos que a gente usa de acordo com cada queixa, mas eu tenho muita paciente nessa fase que é justamente isso, é a paciente que tá começando a viver mais, tendo mais oportunidades de vida, mas ao mesmo tempo tá sentindo que ela já não tá mais podendo com aquele gás todo, assim, né? Então, tem bastante coisa de terapia, assim, para essa fase. E essa área da medicina, ela evoluiu muito rápido, né? Muito. E, assim, ela continua evoluindo, porque é coisa do tipo assim, nossa, conheci um aparelho maravilhoso que trata tal coisa, vou comprar, quero ter. Até ele chegar, alguém já tá lançando um negócio novo, um tratamento novo, uma coisa diferente, então... Nossa, graças a Deus a gente tá tendo um monte de coisa assim que dá pra usar. Tem que acompanhar mesmo, né? Quem ainda não prestou atenção nisso, tem que prestar atenção e pesquisar sobre isso. Doutora Maiara, há novas terapias ou medicamentos promissores em desenvolvimento aí na área da ginecologia para essas pacientes que têm queixas mais consistentes com relação à menopausa? Hoje se fala muito em uso de hormônios bioidênticos, né? Pra gente tentar utilizar o hormônio mais parecido com aquele que a gente produz. E com isso diminuir efeitos colaterais. Então, sim, né? A indústria farmacêutica vem buscando cada vez hormônios mais parecidos com os naturais. Isso já se mostrou muito benéfico, mas o que nós temos de mais específico hoje é a forma de uso. Então, antes se utilizava basicamente comprimido, hoje não. Hoje a gente sabe que a via transdérmica, então principalmente a aplicação dos adesivos ou dos cremes, né, ela não tem a passagem pelo fígado, e com isso diminui alguns efeitos, né, indesejáveis das medicações, e também diminui um pouco do risco cardiovascular. Então, a gente hoje consegue até indicar melhor para as pacientes a terapia de reposição hormonal. E essa questão da medicina personalizada para a menopausa, né? Quais são os profissionais que devem fazer parte da vida dessa mulher que está entrando e está tendo todos esses sinais, todos esses sintomas, né? A questão da saúde emocional, né? Psíquica, a saúde física. Como que é essa medicina personalizada que é feita hoje? Eu acho esse acompanhamento multidisciplinar importantíssimo. Então, o ginecologista junto com o endocrinologista, né? Eventualmente, reumatologista, porque a gente tem um grande índice de doenças reumatológicas nessa fase, até em relação a essa composição óssea da paciente, eventualmente a gente já começa a pesquisar, né? Então, um risco maior de osteopenia e depois osteoporose, que já é a doença bem estabelecida, né? Da deficiência óssea.
personal, né? O nosso educador físico, extremamente importante. Nutrição, tá? Então, hoje a gente tem muito trabalho na área de nutrição para as pacientes, né? Nessa fase de climatério e menopausa. Então, alguns alimentos que ajudam também no controle dos sintomas, né? Que são alguns fitoterápicos também, outros só a parte mais alimentar. E pensando na alimentação para essa mudança corporal que a gente discutiu antes, né? Então, se ela comer adequadamente e fizer atividade física também adequadamente, junto ela vai melhorar essa composição corporal que ela se queixava de não estar conseguindo mais, né? Então, ela consegue, só que ela vai ter que mudar, é nesse sentido. Fisioterapia pélvica, essencial, então acho que é uma das áreas multiprofissionais que mais trabalham com a gente. E eu vejo a ginecologia como um clínico geral da mulher, mais ou menos assim. Então, chega com a gente, nós vamos triar para os outros profissionais. Entendi. Então, a gente tem que lembrar do rastreamento de colonoscopia a partir dos 45 anos. Importantíssimo. Né? Importantíssimo também. Rastreamento de câncer de mama, né? Eventualmente, se alguma lesão, encaminhar para o ginecologista ou mastologista, né? Especialista na mama, tá? E é isso, assim, acho que ela tem que ir para tudo que ela necessita, nesse sentido. Eu acho que é muito legal que a gente tem agora essas áreas que são mais especializadas pra gente, assim, que a gente acaba trazendo para nós. Então, por exemplo, a fisiopélvica, que tá extremamente preparada hoje para atender essa paciente pós-menopausa, esses sintomas que a gente tem depois da menopausa. Nutrição, é muito legal a gente ver a quantidade de nutricionista hoje que está focado na saúde da mulher, e dentro da saúde da mulher ainda tem as mais específicas, então a que atende gestante, a que atende paciente com ovário policístico, a que atende paciente com menopausa. Então isso é muito legal, trabalha muito com a gente. Uma coisa que eu acabo, a gente tem o privilégio de ter aqui, que é o médico da família, que acho que, né, muitas vezes assim, a paciente vem com a receita do psiquiatra, preciso que você renove, eu tomo tal coisa, e daí minha libido tá baixa. Peraí, você tá tomando tudo isso que o psiquiatra te passou, como é que a tua libido não vai estar baixa? Porque a gente sabe que tem interferência, né? Então, vamos conversar um pouquinho, vamos ver com o teu psiquiatra o que a gente pode mexer, o que dá pra, né, o que dá pra trocar, o que dá pra, enfim, a endócrino, que por vezes até se confunde com a gente, com o que faz ali, de questão de tireoide, né, reposição. Então, acho que a assistência global, assim, individualizada da paciente, ela envolve tudo isso porque ninguém sabe tudo de tudo, né? Então, a gente tem que dividir as responsabilidades com todos, usando, né, as individualidades de cada paciente. É uma integração importante, né? Sem dúvida alguma. A dermatologia, né? Que eu acho que a gente esqueceu de falar, né? Um dos sintomas, assim, que mais incomoda a paciente é ressecamento de pele. Então, né, a pele fica totalmente ressecada, qualquer trauma faz um hematoma. Então, essa paciente se queixa muito, assim. E hoje a gente tem vários tratamentos para o estímulo do colágeno, né? Então, acho que também é super importante. Tem a dermatologia também, né? Se eu perguntar para vocês com relação a mitos que precisam ser desmistificados, a gente falou aqui da questão da reposição hormonal. Tem algum outro que é importante a gente trazer aqui para o podcast? Com certeza tem, né? Deixa eu tentar lembrar. Vamos pensar aqui, gente. Mito. Da época da vovó lá, né? Que ainda tinha. Pensando na reposição? Na menopausa. A reposição é um dos mitos que vocês acabaram aqui de explicar tem vários, bem, né? Lembrei agora, uma coisa assim. Por exemplo, comecei a perder xixi depois de, sei lá, 45 anos. Normal, né? Minha avó perdia, lá em casa todo mundo perde. Não é normal. Calma, não é assim. Pode acontecer, né? Fator de risco é fator de risco. Você já engravidou quantas vezes, né? Teve parto, não teve parto. Enfim, faz crossfit, faz, né, exercícios de alta intensidade. Tudo bem, tem fatores de risco, mas a gente tem que melhorar isso. Não é viver com isso e tá tudo certo, né? Que mais? Já passei dos 40, é impossível engravidar. Essa é boa. Pior que a gente conhece algumas mamães que engravidaram depois dos 40, viu? E pior que tem algumas pacientes que chegam no consultório sem nenhum método contraceptivo e não querem engravidar, mas elas têm certeza que elas não vão engravidar após os 40. Isso realmente não é uma verdade, né? Então, até você completar esse 1 ano sem nenhuma menstruação e entrar na tua data de menopausa, você tem risco de gestar. Então, a gente tem que associar
associar para essa paciente um método Aí contraceptivo. você deixa bem durante claro o e elas tratamento. mudam de ideia, geralmente, ou não? Geralmente. Avisei, né? Se chegar depois de alguns meses É, lá, né, pra sim. fazer o pré-natal. Eu vou estar aqui, né? Não tem problema, mas... Exatamente. Tudo bem-vinda, né, doutora? Ai, gente. Como que os parceiros e os familiares, isso é importante, né? Isso é importante, podem apoiar uma mulher durante essa fase? Acho que essa mudança é muito difícil fazer sozinha, né? Por exemplo, decidi ir na nutricionista, vou fazer a minha alimentação correta. É impossível você fazer isso se o teu parceiro não te ajudar, né? Se a tua casa não estiver do teu lado. Então, acho que isso é uma parceria que tem que ter. Entender muitas situações, né? Então, por exemplo, a questão do ressecamento, às vezes da dor que a mulher pode ter nesse período. A gente vai fazer de tudo para melhorar, mas ela pode ter mais dificuldade de ter lubrificação, de começar a ter uma relação. Então, entender que você vai ter que ir com mais calma, estimular mais. Então, olha a importância do relacionamento. Acho que o parceiro ajuda Acho que o nome é esse, né? é parceiro. Tem que ter uma parceria mesmo. Nessas horas que você vai ver, né? Quem tem ali nessa uma queixa, a gente falando da queixa, né, que a gente falou antes. Então, libido é algo que é muito frequente, é diário. Se eu não falar pra você que eu atendi hoje umas 3 que queixaram da libido, é mentira, porque tem muito. E nessa faixa etária que você comentou aí, sim, 48. bem comum. E um dos fatores, não é, lógico que o hormônio interfere muito, mas é a questão mesmo do estímulo, né? Então, o parceiro tem que entender que ela tá numa fase que ela precisa de um estímulo maior para responder e para ter desejo. Então, você tem que levar a sair jantar, você tem que lavar a louça, você tem que pôr os filhos na cama, você tem que, entendeu, buscar lá no trabalho, dar uma flor, presentear de vez em quando. Isso vai trazer, vai Homens, fazer com que ela... ouçam aqui as orientações da profissional. É importante verdade. agora vocês ouvirem isso, né? Mas sabe que se antes, a gente já sabe que para a mulher, todas essas preliminares acontecem de uma maneira diferente na cabeça do homem, né? Se antes já era preciso você ter admiração ou algo a mais, nessa fase isso dobra, triplica, né? Quer dizer, vai ter que se empenhar mais mesmo. A gente é essencial. a gente precisa, né? E pensando nessa fase de sexualidade é multifatorial, né? Se a gente for ver, o hormônio é 1/10 de tudo que a gente precisa corrigir, né? E engraçado que hoje a gente também tem essa demanda no consultório. Elas chegam querendo muito hormônio, né? Elas querem uma pílula mágica. Mas o que você pode me dar que vai melhorar a minha libido? Não é assim que funciona. E é por isso que a gente vê essas prescrições de testosterona de uma forma muito errada, né? E a gente tem que lembrar que eu acho engraçado que elas têm muito medo da reposição hormonal clássica, que é o ideal de se fazer, mas elas não têm medo de usar testosterona. Que coisa incrível. E é muito verdade isso, que é um hormônio de característica masculina que também pode trazer, né, efeitos colaterais importantes. Então, tem que ser tudo muito bem conversado nesse sentido. Mas isso, o que eu mais vejo é falta de conhecimento mesmo, de informação. Eu acho que a gente ainda fala muito pouco sobre esse assunto. Então a gente vai falar mais. Ainda é um tabu, as mulheres têm medo de conversar sobre. Mas é a informação que desmistifica, que traz à luz, que traz para a realidade. Exatamente. Então, é a disciplina. Quanto mais você fala, mais as pessoas vão entender, né? Vão querer estudar mais, vão querer saber mais, vão procurar, vão perder a vergonha de conversar com a médica sobre isso. Ou de procurar a médica, né? Mas a gente vê assim no nosso dia a dia, né? Você quer assistir um vídeo no Instagram de 15 segundos que te ensine a fazer um bolo de cenoura, né? Então, você não vai querer tentar entender o que está de errado na sua vida, por que você não está conseguindo ganhar massa magra na academia. Não, você quer usar um hormônio que vai te resolver isso desse mês para o próximo. Então, daqui 15 dias eu tenho um casamento, eu quero poder usar tal coisa porque eu quero estar assim. Então, eu vou usar o hormônio que me prescreveram porque eu sei que eu vou ganhar massa magra. Então, isso é muito da nossa rotina para tudo, né? Então, trazendo para nossa parte, né? Puxando a sardinha pra gente, a gente tem que estar muito atenta a essa questão da reposição hormonal, do uso de hormônios análogos, né? Da testosterona, porque é algo que, tudo bem, se é a tua prioridade hoje, é isso que você quer, mas você tem que entender que pode trazer repercussões no futuro, né? Quais são os riscos aí que a gente pode nominar com relação ao uso? É risco cardiovascular, né? Alteração hepática, né? Fígado, principalmente. Cânceres, né? Câncer de mama, enfim. E
as próprias características masculinas, né? Então, aumenta pelo, altera a pele, aumento de acne, eventualmente se doses realmente masculinas, né? Aumento do clitóris, engrossamento da voz, e isso são coisas irreversíveis. Então, elas tem bastante também, elas né? precisam entender isso, né? E vocês têm esse tipo de situação comumente, assim, no Isso consultório? é diário, é muito frequente. Uhum. E nessa faixa etária, depois dos 40, Sim. que a gente acha que as mulheres são um pouco mais maduras. Não, Não, principalmente. mas assim, a gente... Voltando para isso da mídia, né, das questões de mídias sociais, enfim, o que a gente vê do grau de perfeição, né, do corpo, enfim, das pessoas, a cobrança que as pacientes encontram no geral, isso acaba se voltando para a procura desses métodos também, né, então, acaba que é uma coisa que vai trazendo a outra, assim, sabe? Então, a gente vê... Né, o biotipo ideal, a perfeição. Aquela mulher que com a barriga trincada... Infelizmente não é natural, não é nosso, não né? existe. E muito menos se você for mãe, se você tiver uma rotina, isso não vai acontecer de forma natural. Mas se você vê passando no teu feed o tempo todo, você é a única que não tem. E você recebendo aquilo e Poxa, tomando aquilo como o ideal, correto, certo, né? As pessoas, elas têm que lutar muito contra isso ainda, né? Outra coisa que eu bato muito na tecla disso, dos hormônios também, que eu tenho muito medo, é questão de fertilidade também, né? A gente não sabe até que ponto isso vai interferir numa mulher que vai engravidar mais tardiamente, né? Você usar o hormônio por tanto tempo, você tem seus 30 anos, tá no auge, quero ficar bonitona, quero isso, tudo bem, vou usar. E se com 36 você for tentar engravidar e tiver dificuldade, o que aquilo pode ter interferido? Isso é algo que a gente não tem estudo hoje, né? Mas que também é algo que a gente tem que pensar. E tudo isso é dito no consultório também. A gente conversa nesse sentido. Sempre. Perfeito. Tem mais alguma coisa que vocês considerem relevante para a gente colocar aqui na nossa roda de conversa? Eu acho que a gente tem que conversar sempre sobre isso, que trazer mais informações. Menopausa é uma coisa que, igual você falou no começo, todo mundo vai passar. Né? Se não passou ainda, vai passar. Não tem como escapar. Então, toda vez que a gente compartilha experiência, a gente se sente acolhido, né? A gente vê o que a outra pessoa está passando, a gente vê, opa, não é só comigo. Então, acho que compartilhar, conversar sobre isso, dar oportunidade para a paciente queixar. Então, às vezes, a gente está ali meio que numa consulta rápida, está com pressa, está atrasada. E valorizar, assim, essas queixas é importante, porque a conversa, assim, faz essa troca de informação e a gente esclarece e passa com mais leveza para uma fase que todo mundo vai passar, né? É verdade. E eu acho que o meu recado é que a mulher tem que começar a se cuidar mais. Ela tem que entender que tudo em volta dela só vai funcionar se ela estiver funcionando bem. Então, manter rotina, né, de acompanhamento com o médico de escolha, não ter vergonha, perguntar, conversar. Às vezes, o que ela pode achar que é uma dúvida banal pode resolver o problema dela, a resposta, né? Então, são coisas que eu acho extremamente importante. Porque para essa paciente que mantém essa rotina, que a gente... Eu costumo dizer, eu tenho pacientes que são pacientes amigas, né? Que a gente já conhece, todo mundo sabe o nome dos filhos, o nome, né, do parceiro. Toda a vida da pessoa. Eu não conheço ninguém, mas eu sei de tudo. É mais ou menos assim, né? A gente também tem mais liberdade até para conversar, esclarecer, desmistificar, né? Acho que isso é o mais importante, assim. E se precisar, faça, não tenha medo. A reposição hormonal é tão segura quanto, né, os outros tratamentos que a gente utiliza para pressão alta, para diabetes, desde que feito pelo profissional responsável de uma forma correta. Perfeito. Olha, o objetivo do podcast é trazer informações, né, conteúdo informativo sobre os diversos aspectos da menopausa e também sobre os seus tratamentos. Eu conversei com as médicas, ginecologistas e obstetras, doutora Bárbara Marciniak e doutora Maiara Capucho. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Já fica o convite aqui, vocês podiam ficar sócias, né, vir todo mês, falar um pouquinho, até que para a gente contribuir aí com esse nicho importante da sociedade, que são as mulheres que estão no mercado de trabalho, aquelas que estão à frente de seus lares e que estão passando por esse tipo de problema e muitas vezes acham que estão sozinhas e não estão, né? Então tem profissionais aí e a gente podia também deixar a rede social de vocês para elas terem aí acesso ao conteúdo que vocês todos os dias estão colocando lá para auxiliá-las nesse sentido. Doutora Maiara é @
Macapucho. Macapucho, CH. Para quem tá só ouvindo a gente, é Macapucho com CH, viu? E a doutora Bárbara? O meu é BRA, né? doutora.Bárbara Marciniak. Mas a gente tem a nossa rede do grupo, que é o AMI, né? É @ami.cascavel, que lá, sim, a gente tem conteúdo ali direto, falando bastante sobre menopausa, sobre pré-natal, enfim, adolescente. Sobre saúde da mulher. Tudo. Perfeito. Então, gente, lembrando, a AMI faz parte do Centro Médico Gastroclínica, que integra todos esses profissionais multidisciplinares que vocês comentaram a importância disso na integração, no tratamento, né, como um todo dessas pacientes. Quero agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. E se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, vocês se inscrevam. Vocês vão ser avisados dos novos vídeos através das notificações. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Até o próximo encontro.